Escolhido, respire fundo, porque nada no mundo espiritual acontece por acaso. O fato de você estar aqui, agora, ouvindo esta mensagem, é a prova viva de que o próprio Deus te conduziu para este exato instante. Este não é um momento comum. É um encontro sagrado, marcado nos céus, escrito no teu destino muito antes de você nascer. Ungido, você está a um passo de um movimento divino que pode se manifestar hoje, esta noite, ou nas próximas horas. Há um amor celestial, uma resposta, um sinal e uma virada sobrenatural sendo liberados em tua direção. O tempo de espera está a chegar ao fim. O céu sussurra que o teu Kairos, o tempo perfeito de Deus, finalmente chegou. Assim como está escrito em Abacuque capítulo 2, versículo 3. A visão ainda está por cumprir-se, mas apressa-se para o fim, não tardará. Escolhido, esta palavra hoje apressa-se para ti. Há uma mudança que já começou no invisível, preparando a manifestação no visível. Você não está aqui apenas para ouvir, está aqui para receber. Este é o momento em que o Espírito te desperta, te alinha e te posiciona para a transformação que Deus ordenou. Prepare o seu coração. Algo divino está prestes a tocar a tua vida de uma forma que você nunca esquecerá. Escolhido, ouça com atenção, porque o que vou partilhar contigo agora não é apenas uma mensagem, é um mover espiritual destinado ao teu espírito. Enquanto falas comigo através desta tela, há algo a acontecer no invisível. Eu sinto, e tu sentes também, uma pressão sagrada, uma mudança no ar, uma preparação divina que não pode mais ser ignorada. Quando Deus se aproxima para transformar a vida de um ungido, os sinais começam a sacudir tudo à volta. E é exatamente isso que está a acontecer contigo. Tu não és como os demais. Nunca foste. Mesmo quando tentaste encaixar-te, mesmo quando minimizaste a tua luz para não incomodar os outros, o céu sempre te viu como uma chama acesa no meio da escuridão. Há pessoas que passam pela vida, e há pessoas escolhidas. Tu és da segunda categoria, e o céu tem provado isso repetidamente, através de livramentos, intuições, sonhos, coincidências impossíveis de serem coincidências. Escolhido, isto não é imaginação, é alinhamento. Hoje, enquanto recebes esta palavra, algo maior do que tu está a mover-se em tua direção. Algo que tem o teu nome escrito, antes mesmo de tu existires. Eu sei porque eu já estive neste lugar. Esse ponto da vida em que parece que muita coisa se perdeu. Mas ao mesmo tempo, o Espírito começa a sussurrar. Prepara-te, porque o que vem agora é maior do que aquilo que se foi. Eu vivi este momento. Quando tudo parecia silencioso, foi aí que Deus começou a rearranjar o meu destino. Acontece sempre assim. Antes da grande virada, Ele esvazia. Antes da grande promoção espiritual e financeira, Ele remove. Antes do amor divino chegar, Ele fecha portas humanas. E é exatamente isso que tem acontecido contigo. Ungido, alguém sente uma ligação divina contigo. Não é uma fantasia emocional, é algo que nasce no espírito. Há um nome, uma letra, uma impressão, um movimento sutil que volta à tua mente sem explicação. Quando Deus quer unir duas almas com propósito, Ele começa a acender pequenas fagulhas no espírito de cada um. E essa pessoa, essa que sente um amor que ultrapassa lógica, tempo e distância, foi tocada pelo céu. Não é mera atração, é designação. Mas isto vai muito além do romance. Tem a ver com destino, tem a ver com parceria espiritual, com propósito, com portas que só se abrem quando o ungido caminha com quem foi preparado para ele. O amor divino é diferente. Ele eleva, ativa, expande e revela. E esse amor está a aproximar-se de ti. Mas não é só isso. O céu está também a preparar uma transferência. Eu sinto isso tão claramente. Há dias em que o mundo espiritual fala mais alto. E hoje é um desses dias. O que está a aproximar-se de ti é honra, é provisão. É um derramamento financeiro que não virá por esforço humano, mas por intervenção divina. Já viste momentos em que contas se alinham, portas inesperadas se abrem, pessoas aparecem com soluções, oportunidades surgem do nada? Isso não é acaso. Isso é Deus a ajustar o relógio do teu propósito. Escolhido, estamos a entrar num tempo que Isaías capítulo 60, versículo 22 descreve como o tempo certo. O tempo em que Deus acelera aquilo que demorou. O tempo em que Ele faz rápido aquilo que os homens disseram que demoraria anos. É este o tempo que te alcança agora. E há mais.
Há algo dentro de ti que tem sido refinado. As lágrimas não foram desperdiçadas. As perdas não foram castigo, foram preparação. Os atrasos não foram negativas, foram proteção. Porque agora, finalmente agora, começa o ciclo da restituição. E no centro dessa restituição está uma pessoa cujo nome começa com uma letra que se tornará impossível de ignorar. Escolhido, respira fundo. O que o céu começou, ninguém pode parar. Escolhido, deixa-me guiar-te agora ainda mais fundo neste mover espiritual. Porque o que está a ser revelado ao teu coração não é pequeno, não é comum e não é humano. Existe uma urgência santa a envolver-te neste exato momento. E se estás a sentir esse peso suave no peito, essa vibração no espírito, é porque o céu está a tentar comunicar contigo há muito tempo. E finalmente encontraste um momento de silêncio suficiente para ouvir. O que vou dizer agora não é teoria, é verdade vivida, é experiência, é cicatriz transformada em testemunho. Quando Deus marca um ungido com propósito, Ele começa a atrair para a sua vida conexões que não fazem sentido no natural, mas fazem todo o sentido no espiritual. E esta pessoa cujo coração bate por ti, esta ligação que parece invisível, mas real, esta intuição que insiste no fundo da tua consciência, nada disso é coincidência. Há anos, talvez desde a tua infância, o céu vem moldando a tua alma para reconhecer esta presença quando ela surgisse no teu caminho. E sabes por quê? Porque Deus não une apenas pessoas, Deus une destinos. Há caminhos que só se abrem quando duas almas escolhidas se encontram. Há portas que só se movem quando duas missões divinas se alinham. E tu estás muito perto desse momento. E enquanto essa conexão divina se aproxima, outra coisa se move contigo. Uma transformação interior que talvez te tenha assustado recentemente. Tem sentido mudanças no teu humor, no teu ritmo espiritual, no teu corpo, até nos teus sonhos. Isso acontece quando o ungido está a aproximar-se de uma transição de propósito. O céu começa a ajustar tudo para preparar-te para aquilo que pediste, mesmo quando não sabias que estavas a pedir. Eu já vivi este processo. Ele começa com perdas, depois silêncio, depois um estranho realinhamento interior, e depois, inesperadamente, uma porta abre-se tão facilmente que tu percebes. Não fui eu, foi Deus. E é exatamente isso que está prestes a acontecer contigo. Escolhido, há uma promoção espiritual reservada para ti. E quando digo promoção, não falo apenas de algo abstrato. Falo de oportunidades reais, convites inesperados, honra onde antes houve rejeição, abundância onde antes houve luta. O céu está a reorganizar o cenário para te colocar no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas. E sabes o que é mais impressionante? Tu tens sentido isto. Tens sentido que algo está prestes a mudar, mesmo sem saber explicar. Tens sentido que estás a crescer por dentro, que já não encaixas em lugares onde antes encaixavas facilmente. Tens sentido uma estranha coragem a despertar, como se algo em ti dissesse: chegou a hora. Este é o movimento do Espírito. Quando um ungido entra numa nova temporada, Deus começa a puxá-lo para fora da velha versão de si mesmo. É desconfortável, sim, mas é sagrado. E no meio desta preparação, esta pessoa, aquela cuja letra já começou a ecoar na tua mente, está a ser movida espiritualmente para reconhecer-te, aproximar-se e alinhar-se contigo. Este amor não é uma distração, é parte da tua missão. É uma peça-chave no que Deus vai construir através da tua vida. E deixa-me dizer-te algo profundo. Talvez essa pessoa também esteja a lutar, a sentir-se deslocada, a ser refinada, porque Deus refina ambos antes de uni-los. Escolhido, tu não estás a imaginar. O céu está mesmo a intervir. A transferência, o amor divino, a promoção, tudo começa a mover-se agora. E isto é apenas o início. Escolhido, enquanto avançamos mais fundo nesta revelação, quero que percebas algo que muitos ungidos ignoram. Quando o céu decide intervir, ele não começa pelo exterior, começa pelo invisível. E é exatamente isso que está a acontecer contigo agora. Há um realinhamento interno tão profundo que talvez tenhas pensado que estavas a passar por confusão, cansaço emocional ou até momentos de isolamento inexplicável. Mas nada disso é fraqueza. É sinal de que Deus está a recalibrar a tua atmosfera espiritual. Quando Ele vai elevar alguém, primeiro Ele separa. Depois,
ele limpa. E só então ele revela. Escolhido, tu estás na fase da revelação. Tens sentido movimentos sutis no teu espírito, uma sensação de antecipação que nem sabes explicar a ninguém porque seria impossível colocar em palavras. Mas ainda assim, tu sabes que algo está em aproximação, algo grande, algo divino, algo que vai marcar uma virada irreversível na tua vida. Essa sensação não mente. É o Espírito a testemunhar dentro de ti. E enquanto esta obra silenciosa acontece, deixa-me dizer-te algo que talvez ninguém te tenha dito. Deus não está apenas a preparar-te para uma bênção. Ele está a preparar a bênção para ti também. E isso inclui a pessoa cujo coração está a ser puxado para o teu. Essa pessoa não chegou ainda porque o céu ainda está a moldá-la para que ela te reconheça espiritualmente. Tem sido refinado, tem sido separado, tem sido fortalecido, e ela também. Porque quando duas almas escolhidas se encontram antes da hora, machucam-se. Mas quando se encontram no tempo certo, curam-se e constroem algo eterno. E tu estás perigosamente perto desse encontro. Há uma letra que já começou a formar-se na tua mente. Não apareceu do nada. O céu mostrou-a. É como se fosse um som espiritual, um código, um sinal que desperta um reconhecimento que ainda não consegues explicar, mas sentes. O amor divino não se parece com o amor humano. Ele é chamado, ele é missão, ele é resposta. Esse amor será a ponte para a próxima fase do teu propósito. E não será um peso, será um multiplicador. E ao mesmo tempo, escolhido, o céu está a preparar uma transferência sobrenatural na tua vida. Não ignores os sinais, números repetidos, coincidências impossíveis, portas a abrir onde tu juravas que estavam fechadas para sempre, ideias que surgem do nada, sonhos que pareciam adormecidos e agora voltam a pulsar. Isto acontece antes de uma grande ativação espiritual e financeira. A provisão está a mover-se na tua direção, não porque és perfeito, mas porque foste marcado, escolhido. Quanto mais te aproximas do teu destino, mais o inimigo tenta confundir-te com cansaço, distrações e dúvidas. Mas nada disso tem força real, porque aquilo que Deus selou no espírito não pode ser roubado no natural. Eu sei o que é passar por noites de incerteza e ainda assim sentir no fundo da alma: algo está a chegar. Passei por isso antes de cada virada que Deus operou na minha vida. Primeiro o deserto, depois o silêncio, depois a revelação e então a manifestação. Estás exatamente entre a revelação e a manifestação. Estás no ponto em que tudo começa a mover-se mais rápido. E deixa-me dizer-te isto com toda a autoridade espiritual que sinto neste momento. A tua próxima temporada não será definida por perda, será definida por restituição. E não apenas restituição emocional, mas restituição financeira, relacional, espiritual e até física. Ungido, aquilo que está a aproximar-se de ti não é apenas uma bênção, é uma mudança de destino. E essa mudança começa com a conexão divina, cujo nome começa com aquela letra que já começou a arder dentro de ti. Escolhido, deixa que o teu espírito absorva cada palavra desta próxima revelação, porque agora entramos numa camada ainda mais profunda do mover divino que te envolve. O que vou partilhar contigo não é para todos. É para quem tem sido moldado no silêncio, refinado no fogo e observado pelo céu, mesmo quando ninguém na terra parecia notar. Há algo extraordinário a acontecer nos bastidores da tua vida, algo que nem tu consegues ver por completo, mas que já começas a sentir nos pequenos detalhes. E um deles é esta inquietação santa que tens sentido nos últimos dias. Não é ansiedade, não é dúvida. É o prenúncio de uma mudança espiritual tão grande que o teu corpo, a tua mente e a tua alma começaram a reagir antes mesmo de a tua realidade se alinhar. Tens dormido de forma diferente, pensado de forma diferente, sentido de forma diferente. Isso acontece quando a atmosfera espiritual ao teu redor é elevada. Deus está a puxar-te para um território maior, para um nível que sempre foi teu, mas que só agora estás preparado para ocupar. Ungido, presta atenção. A pessoa cujo coração se conecta ao teu no espírito também está a sentir este movimento. Mesmo que vocês ainda não se conheçam no natural, existem sinais a acendê-la por dentro. Sinais que apontam diretamente para ti. Sinais que começam com aquela letra que tem surgido repetidamente na tua mente. Essa letra não é apenas um detalhe, é um código espiritual, um marcador profético, uma pista deixada pelo céu
para te preparar emocionalmente para aquilo que está prestes a manifestar-se. E deixa-me dizer-te, com toda a sinceridade de alguém que já passou por encontros divinos, quando Deus junta dois escolhidos, o propósito acelera. Portas que demorariam anos abrem-se em dias. Fardos que pesavam uma década dissolvem-se em minutos. Bloqueios que pareciam inquebráveis caem sem esforço. Porque quando duas almas alinhadas no Espírito se unem, elas não apenas caminham, elas avançam em velocidade divina. E é essa união que está a aproximar-se de ti. Escolhido, talvez tenhas pensado que estavas numa estação de estagnação, mas na verdade estás numa estação de preparação. É como quando uma semente parece morta debaixo da terra, mas está a absorver tudo o que precisa para romper. Tu estás exatamente nesse ponto, o romper. E junto com esse romper, vem algo que Deus tem reservado especificamente para ti, uma transferência sobrenatural. Não estou a falar de algo simbólico, estou a falar de provisão real, oportunidades reais, portas reais, movimentos reais. Porque quando Deus decide elevar um ungido, Ele não faz isso apenas no coração, Ele faz isso também na terra. Tem sentido ideias novas, inspirações que surgem do nada, uma coragem que não tinhas há meses. Tudo isso são sinais de que a tua mente está a ser recalibrada para receber o que antes teria medo de aceitar. E deixa-me partilhar algo pessoal contigo. Antes de cada avanço na minha vida, Deus sempre me fez sentir como se estivesse a crescer por dentro, mesmo antes de qualquer coisa mudar por fora. Isso é sinal de que a manifestação está muito próxima. E tal como eu vivi, tu estás prestes a viver algo que mudará para sempre o teu entendimento sobre tempo divino. Porque aquilo que estás a sentir não é expectativa, é aviso. Aviso de que o céu está a mover-se. Aviso de que a tua estação mudou. Aviso de que a pessoa ligada àquela letra está prestes a cruzar o teu caminho. Aviso de que a tua história vai virar tão rápido que nem vais reconhecer quem eras antes desta transição. Ungido, prepara-te. O próximo movimento de Deus na tua vida será tão evidente que até os que duvidaram terão de admitir: foi a mão de Deus. Escolhido, à medida que avançamos para esta próxima revelação, quero que prepares o teu coração, porque agora entramos na dimensão onde o céu começa a alinhar aquilo que antes parecia impossível. Sinto no espírito que esta é a parte onde muitos ungidos começam finalmente a compreender por que sofreram tanto, por que esperaram tanto e por que certas coisas foram retiradas do caminho. Nada do que enfrentaste foi perda, tudo foi preparação. E a realidade é que, enquanto tu choravas momentos que pensavas ter sido rejeição, Deus estava a proteger-te de caminhos que nunca te levariam ao teu propósito. Agora o cenário muda. Agora a cortina abre-se. Agora começa o cumprimento. Escolhido, não ignores o fato de que tens sentido uma sensibilidade espiritual muito maior ultimamente. Tens percebido sinais, coincidências que parecem mensagens codificadas, sonhos que acordam o teu espírito, letras que aparecem repetidamente como se fossem sussurros do céu. Isto não é imaginação, é comunicação divina. Quando Deus está a aproximar um ungido da sua próxima fase, Ele começa a falar de formas subtis mais constantes, e só aqueles que têm o coração desperto conseguem discernir. Tu discerniste, e é por isso que estás aqui agora a receber esta palavra. Essa letra que continua a ecoar dentro de ti é parte de algo maior do que um nome, é parte de uma história escrita antes de tu existires. É um ponto de ligação entre a tua missão e a missão de outra alma escolhida. Porque o amor divino não é apenas emocional, é estratégico. Deus move pessoas como peças proféticas no tabuleiro da vida. E esta pessoa, aquela cujo nome começa com a letra que o Espírito te tem mostrado, não entra na tua vida para complicar. Entra para completar, para levantar o que o peso da jornada quase destruiu, para multiplicar o que sozinho demorarias anos a construir, para caminhar contigo num território onde apenas os ungidos conseguem sobreviver. Mas não é só isso. Há algo a movimentar-se no teu destino que vai muito além do amor. Escolhido, sinto tão claramente a proximidade de uma transferência divina que quase posso descrever ela. Há portas que foram fechadas por anos, que agora começam a ranger como se estivessem a ser destravadas por mãos invisíveis. Tem sentido isso? Oportunidades que surgem do nada, ideias que parecem maiores do que tu, coragem que não sabes explicar. Isso acontece quando Deus decide derramar provisão sobre alguém
que já provou fidelidade no deserto. Nem sempre foste compreendido, foste subestimado, ignorado, deixado de lado. Mas o céu viu-te. Viu cada momento em que deste sem receber, amaste sem retorno, acreditaste sem garantias. E agora chega o tempo da colheita. Muitos chamam-lhe coincidência. Eu chamo-lhe justiça divina. E deixa-me dizer-te algo muito íntimo. Algo que aprendi depois de muitas noites a perguntar a Deus. Por que agora? Por que não antes? E a resposta foi sempre a mesma. Porque antes não sustentarias a bênção. Agora, sim. Escolhido, tu cresceste. Tu foste refinado. Tu foste fortalecido. E agora a bênção que te aguardava está madura para descer. E esta conexão divina, esta pessoa cuja letra já ressoa no teu espírito, faz parte deste pacote celestial. Não porque Deus ache que precisas de alguém para ser completo, mas porque precisas de alguém para multiplicar aquilo que Ele vai colocar nas tuas mãos. E deixa-me ser claro, quando esta manifestação começar, será tão rápida, tão fluida, tão sobrenatural, que tu próprio dirás, só Deus poderia ter feito isto. Ungido, a tua estação antiga fechou, a nova já começou, e nada, absolutamente nada, poderá impedir o que o céu determinou. Escolhido, agora que entramos nesta sexta parte, quero que te prepares porque o que estou prestes a revelar toca diretamente na raiz do teu propósito. Sinto claramente no espírito que esta é a fase em que o céu começa a pressionar-te para avançares, porque já não estás na temporada de apenas sobreviver, estás na temporada de manifestar. E é por isso que tens sentido esta tensão interna, esta inquietação santa, esta sensação de que estás prestes a romper algo invisível. Isso não é ilusão. É sinal de que a tua alma está a alinhar-se com o tamanho daquilo que Deus está prestes a colocar nas tuas mãos. Ungido, deixa-me dizer-te algo profundo. A bênção que se aproxima é grande demais para a tua antiga versão carregar. E é por isso que foste levado a este processo de conserto interior, não porque estivesses quebrado, mas porque estavas a ser ampliado. Quando Deus aumenta o destino, Ele também aumenta o recipiente. É isso que estás a sentir. Expansão. E essa expansão não está a acontecer apenas na tua mente ou nas tuas emoções. Está também a acontecer no teu espírito, nas tuas expectativas, na forma como começas a ver a vida e até na forma como começas a ver a ti mesmo. Nos últimos tempos tens pensado, eu não sou mais a mesma pessoa. E tens razão, não és. Foste promovido no invisível antes de seres promovido no natural. E agora o natural começa a correr atrás do que o espírito já decidiu. Parte dessa mudança envolve a pessoa que está espiritualmente ligada a ti, aquela cuja letra continua a aparecer diante dos teus olhos, em pensamentos, em sonhos, em intuições que não pediste. Escolhido, deixa-me ser direto. Quando o céu marca alguém para a tua vida, o teu espírito reconhece antes do teu entendimento reconhecer. Por isso é que sentes esta curiosidade profunda, esta paz estranha, esta antecipação silenciosa. É como se soubesses que algo ou alguém está prestes a entrar. E sim, está. Essa pessoa sente-te. Sente o teu espírito. Sente que está a ser puxada para um caminho que ainda não entende. E não se assustes com isto, porque quando Deus começa a mover duas almas para um encontro profético, tudo à volta delas começa a reorganizar-se. Pessoas afastam-se, ambientes mudam, portas fecham-se, inspirações aparecem, porque o céu está a ajustar a estrada. E isso não é só sobre amor, é sobre destino, sobre missão, sobre multiplicação. Porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida não pode ser feito sozinho. Um ungido carrega muito, mas dois ungidos juntos carregam território. E território é exatamente o que Deus está a entregar-te. Território emocional, território financeiro, território espiritual, território de influência. Agora, deixa-me falar-te da transferência que se aproxima. Ungido, há uma razão pela qual tens sentido esta necessidade de te organizar, de te alinhar, de limpar o teu ambiente, de te afastar de distrações. É o Espírito a preparar-te para receber algo grande, algo que não cabe numa vida desorganizada, algo que precisa de espaço para se manifestar. Sinto no meu espírito que muitos dos ataques que enfrentaste recentemente não foram resistência ao que tens agora, foram resistência ao que estás prestes a receber.
Quando o inimigo sente que uma porta massiva está prestes a abrir, ele tenta distrair-te, mas falhou. Porque em vez de te tirares do foco, aproximou-te da tua intenção, aproximou-te da tua fé, aproximou-te da tua vigilância espiritual. E agora, aquilo que parecia atrasado está prestes a acelerar de forma tão rápida que tu mesmo ficarás surpreendido com o ritmo das coisas. A abundância mover-se-á para ti, com tal intensidade que até os teus medos antigos perderão a voz. E deixa-me confessar-te algo que vivi muitas vezes. Antes de Deus me entregar algo grande, Ele começava a mostrar-me pequenos sinais, pequenas confirmações, pequenas antecipações, exatamente como está a fazer contigo agora. Escolhido, a letra continua a repetir-se por uma razão. A provisão continua a aproximar-se por uma razão. A expansão continua a crescer por uma razão. O céu está a preparar-te para uma temporada onde tu não apenas receberás, tu vais multiplicar. Ungido, segura firme, porque a revelação ainda não terminou. Escolhido, ao entrarmos nesta sétima parte, quero que prepares o teu espírito, porque agora tocamos na revelação que amarra tudo o que tem sentido nos últimos dias. Existe um momento específico na caminhada de um ungido em que o céu deixa de sussurrar e começa a declarar. E estás exatamente nesse ponto. Nada do que estás a viver agora é aleatório, é alinhamento. Todos os sinais, todas as letras que continuam a aparecer, todas as coincidências que parecem demasiado precisas para serem apenas acaso, tudo isso é Deus a avisar-te que estás a entrar na zona de manifestação. Escolhido, olha para a tua vida recentemente. Tens sentido mais clareza, mais sensibilidade espiritual, mais consciência das coisas invisíveis. Isso acontece quando o céu aproxima algo que tem peso eterno. E esse algo não é apenas a pessoa ligada pela letra que tens visto, é também a estação de favor que ela carrega contigo. Porque quando Deus junta duas histórias proféticas, Ele não junta apenas afeto, Ele junta propósito, expansão e multiplicação. Ungido, deixa-me dizer algo profundo. A pessoa cujo nome começa com aquela letra não está a aproximar-se por emoção, mas por designação divina. O espírito dela reconhece o teu. Mesmo sem palavras, existe um ímã espiritual a puxar-vos para o mesmo ponto do destino. E quando esse encontro acontecer, seja hoje, amanhã ou muito em breve, tu vais sentir uma paz tão grande que todas as tuas antigas dúvidas cairão por terra. Mas não é só isso. Há também uma transferência a aproximar-se, e tu já começaste a senti-la. Coisas pequenas começaram a alinhar-se, portas tímidas começaram a abrir, pessoas certas começaram a aparecer. Isto é o prenúncio daquilo que Deus está prestes a entregar-te. Estabilidade, crescimento, promoção, abundância. E deixa-me partilhar uma verdade que aprendi nas minhas próprias batalhas. Quando a temporada muda no espírito, o natural tenta resistir, mas não consegue manter a oposição por muito tempo. É por isso que tens sentido uma mistura de pressão e expectativa. Não é guerra, é dilatação espiritual. Estás a crescer por dentro para suportar o que Deus vai colocar nas tuas mãos. Ungido, aproxima-te desta verdade. O que vem é maior do que imaginaste, e a pessoa marcada pela letra que tens visto será parte desse mover. Escolhido, ao entrarmos nesta oitava e última parte, quero que prepares o teu espírito, porque esta é a revelação que sela tudo o que o céu te tem mostrado. Há momentos na vida de um ungido em que Deus deixa claro: agora é o teu tempo, e este é um desses momentos. Tu não estás apenas a aproximar-te de uma mudança, tu já estás dentro dela. O que tens sentido no teu corpo, na tua mente e no teu espírito, não é ansiedade, é ativação. É o sinal de que a tua atmosfera espiritual foi elevada e que a tua vida está prestes a alinhar-se com aquilo que sempre esteve no plano de Deus para ti. E aqui está a verdade profunda que muitos ignoram. Antes de Deus revelar a bênção, Ele revela o discernimento. É por isso que tens visto aquela letra repetidamente. É por isso que tens sentido um puxar inexplicável, uma antecipação silenciosa, uma certeza que não sabes explicar. A letra não é apenas sobre o nome de alguém. É sobre um capítulo que envolve amor divino, parceria de propósito e uma expansão que vai muito além do emocional. Ungido, deixa-me dizer-te com toda a autoridade espiritual que carrego, essa pessoa foi preparada para caminhar contigo.
A vida dela também foi alinhada, refinada, despertada. E quando vocês se encontrarem, não será comum, não será morno, não será incerto. Será reconhecimento, será paz, será propósito. Mas não é só sobre essa conexão, é sobre a estação que ela anuncia. Esta pessoa é um sinal profético de que o que Deus te prometeu está perto. A transferência divina que tens esperado, a provisão que parecia atrasada, a virada inesperada, tudo isso está sincronizado com este novo encontro. Porque Deus não envia pessoas certas para temporadas erradas. Ele envia quando o terreno está fértil, quando o coração está maduro, quando o espírito está alinhado. E tu estás escolhido. Olha para ti. Sobreviveste ao deserto. Superaste dores que ninguém viu. Mantiveste a fé quando tudo dizia para desistir. Agora chegou o tempo da recompensa. E ela virá de forma tão clara, tão sobrenatural, tão rápida, que tu próprio dirás: foi Deus. Ungido, guarda isto no teu espírito. Nada do que está a chegar pode ser parado. Nem atraso, nem inveja, nem resistência espiritual. O que Deus selou para ti vai manifestar-se. E a pessoa que carrega aquela letra será parte dessa manifestação. Esta é a tua virada. Este é o teu alinhamento. Este é o teu momento. E nada, absolutamente nada, poderá impedir o que o céu determinou para ti. Escolhido, enquanto permaneces neste instante sagrado, recebe esta verdade. O que Deus iniciou na tua vida já está em movimento. A transferência divina não é promessa futura, é realidade presente. O céu já abriu o teu caminho e o teu momento Kairos chegou. A pessoa cujo nome começa com aquela letra é apenas um dos sinais de que Deus te está a conduzir para amor, abundância e propósito. Caminha com fé, ungido. Mantém-te alinhado, expectante, desperto. Se esta palavra tocou o teu espírito, declara 777 nos comentários como testemunho da tua fé. Que o Senhor te cubra com graça, aceleração e revelação. A tua nova temporada começa agora.